jornais uma greve geral dos colaboradores, dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O trem para os aposentados no Brasil, gente, eu vou falar para vocês, é uma vergonha a forma com que entra governo, sai governo, os aposentados sofrem aqui no Brasil. Sofrem porque pagam a vida inteira e depois custam, parece que o governo está fazendo um favor em pagar um valor que já foi pago pelo próprio contribuinte. Depois você precisa, se precisar de um auxílio, de alguma coisa, de uma perícia médica, aguardar meses e até anos numa fila que o governo Lula, inclusive, prometeu na campanha que iria zerar essa fila. Já se passaram 2 anos e as filas continuam aumentando. Contrata servidor, inventa isso, inventa aquilo, mas as filas continuam crescendo. A revisão da vida toda, o STF tinha entendido que o governo deveria, através do INSS, pagar revisões para aposentados que têm as suas aposentadorias com valor defasado, ou seja, estão recebendo menos do que deveriam receber. Mudou o governo, mudou o entendimento do INSS, a revisão da vida toda até então caiu. Ou seja, tá difícil para os aposentados e agora vem uma greve que está atrapalhando e dificultando a vida dos aposentados em todo o Brasil. Eu sou Leandro Jarrell, jornalista, o produtor de conteúdo desse que é o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal, também a aposentadoria, o INSS passo a passo. Vamos falar um pouco sobre essa greve geral dos servidores do INSS, o que impacta na sua vida. Vou trazer algumas dicas também para você poupar tempo, para você conseguir ser atendido. Fica até o final do vídeo e se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou gravar novas notícias para você. Tô aqui com uma notícia do G1, vou interpretar ela para vocês aqui, tá em todos os sites, tá em todos os jornais, a greve do INSS. O presidente do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, mandou categorias garantirem serviços essenciais e mínimo de 85% das equipes. A gente sabe que no Brasil o direito de greve é um direito constitucional, mas nenhum serviço pode ser 100% paralisado para não prejudicar aquelas pessoas que não têm nada a ver com isso. E para variar, os grevistas não estavam cumprindo essa determinação e a Justiça mandou que os grevistas voltassem aos seus trabalhos, mas pelo menos respeitando a escala mínima de 85%. O que diz a notícia é que a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis, determinou que a greve dos servidores do INSS não afete as necessidades inadiáveis da população, ou seja, não prejudique a prestação de serviços essenciais. A ministra definiu que pelo menos 85% das equipes de cada agência devem seguir trabalhando. O desrespeito a essa decisão da Justiça pode render multa diária ao INSS de R$500 mil. A gente sabe que o governo cobrar do próprio governo vai acabar em pizza. Então essa multa aí em nada não resolve de nada, porque infelizmente não é questão de pessimismo. A gente sabe ao longo da história do Brasil que quem paga o pato no final é o contribuinte e no caso aqui são os aposentados. Não estou desmerecendo a greve, é um direito constitucional, mas é importante que se respeite ali pelo menos a escala mínima de trabalhadores para não prejudicar as pessoas que necessitam do serviço. Também é preciso cumprir a decisão judicial. A greve dos servidores do INSS começou no dia 16 de julho e, segundo os sindicatos das categorias, o movimento tem adesão de mais de 23 estados e também no Distrito Federal, ou seja, o Brasil inteiro aderiu a essa greve. Cerca de 400 agências fecharam, olha só que absurdo, 100% fechadas e algumas estavam funcionando parcialmente de acordo com as entidades. A recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho estão entre as reivindicações. Ao determinar a manutenção de serviços essenciais e de um percentual mínimo das equipes trabalhando, a ministra do STJ atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União,
Nessa decisão, ela citou que é inquestionável a essencialidade das atividades empenhadas pelos servidores do INSS. A ministra ainda apontou que esses serviços envolvem pagamentos de benefícios previdenciários considerados indispensáveis por estarem relacionados a casos de incapacidade do beneficiário, desemprego involuntário, idade avançada, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente. A presidente do STJ ressaltou ainda que são de longa data os problemas enfrentados pelo poder público em relação aos prazos de análise dos processos administrativos do benefício. É o que eu tenho falado aqui constantemente no nosso canal. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e o INSS continua num caos. Tem gente que precisa se encostar temporariamente de um auxílio doença temporário, que a pessoa é curada, a pessoa recupera a saúde, mas não conseguiu a perícia. E isso, gente, é desastroso. Isso é um absurdo. Com a tecnologia aí, não era o trem estar funcionando. E não é falta de trabalhador, porque funcionário público no Brasil é o que mais tem. Não vale a pena lembrar, gente, que eu não sou contra o funcionalismo público. Claro que não, necessitamos disso. Mas é preciso também que haja um equilíbrio, né? Afinal, gente, os servidores públicos, olha como é que chama o nome, servidor público, devem servir o público. Claro que ninguém vai trabalhar de graça, claro que todo mundo quer ser valorizado, mas que as greves sejam respeitosas aos direitos e que não infrinjam a lei. Porque se não infringir a lei para buscar ser reconhecido pela lei, não faz muito sentido, né? Segundo a Advocacia Geral da União, o movimento grevista foi iniciado sem que a categoria garantisse equipes de servidores para assegurar a prestação de serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento da sociedade, como pagamentos, concessão de benefícios e perícias. É dizer, a manutenção integral dos benefícios e dos serviços previdenciários se faz imprescindível sob pena de violação ao direito de sobrevivência a milhões de brasileiros. Então, gente, a greve do INSS é uma greve muito grave. Olha só para vocês terem ideia. De acordo com a Advocacia Geral da União, cada dia de paralisação trava a concessão de mais de 13 mil benefícios por incapacidade, quase 3 mil salários maternidade, quase 5 mil aposentadorias, quase 2 mil pensões por morte e 3.500 benefícios assistenciais no caso do BPC. Isso para cada dia de greve, então é algo que é muito sério. A dica que eu quero dar para você é o seguinte: procure, se você precisar, o telefone 135, vá até a agência, pode ser que na sua cidade ela esteja atendendo parcialmente, vai demorar mais, claro, mas se você tiver a necessidade, infelizmente, vai ter que ser assim, e caso o seu direito seja desrespeitado, faça o boletim de ocorrência, entre em contato com o Ministério Público através de um advogado, não deixe barato, afinal é um direito nosso, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!